De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de literatura aqui na companhia da Vanessa Bosso. Vanessa, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Vanessa, como é que surgiu o interesse, por escrever, em especial por escrever ficção científica? Bom, na verdade, eu estou nessa área desde 2009. Eu comecei com ficção científica, trazendo à tona aquela coisa do apocalipse em 2012. Então, eu trouxe essa discussão em forma de ficção científica e foi o meu primeiro livro publicado. Depois disso, eu viajei em vários gêneros literários, cheguei a escrever ficção científica de novo, mas só agora, em 2021, eu resolvi retomar. Perfeito. E o teu contato com ficção científica, O que você teve aí de leituras anteriores que te deu esse clique, não, eu gosto do gênero? Olha, desde que eu me conheço por gente, meu gênero preferido é ficção científica. Então eu leio Isaac Asimov, eu leio os clássicos, L. Ron Hubbard, eu gosto desses caras. E gosto das séries Star Trek, sabe? Parece que eu sou de lá. E de fato, é um gênero extremamente envolvente, tem aí um campo gigantesco de público, mas também é um campo extremamente amplo, porque quando a gente fala de ficção científica, engloba viagem no tempo, aliens, enfim, e ciência de uma maneira geral. Apocalipse, como você colocou também, 2012, etc. Então, o campo é extremamente vasto e ele acaba também englobando outros gêneros literários. Ele bebe de várias fontes aí na estrutura e na produção. Com certeza. Esse em específico, eu peguei um pouquinho de física quântica, um pouquinho de espiritualidade, fui buscar também um pouquinho na ciência holística, e aí eu consegui criar uma história diferente, ela sai completamente fora da caixa, e eu peguei, inclusive, elementos da realidade mesmo, pesquisas que estão sendo feitas a respeito de como o ser humano surgiu na Terra. E tem pesquisas fabulosas, sabe? Tem coisas assim que você nunca imaginaria ler, escutar, e isso está sendo falado hoje. Então eu trouxe um pouco de cada lugarzinho, e aí eu consegui criar uma história muito interessante. Título do livro, 144 mil, é isso? É isso mesmo, 144 mil. O lançamento ocorreu no último dia 11, no formato e-book. Você falou que ele vai sair no formato físico ainda. Isso, ele saiu no formato e-book na Amazon, já está disponível. E o formato físico, por incrível que pareça, ele abriu hoje a pré-venda. Muito bom. Então, hoje está aberta a pré-venda no site do Grupo Editorial Portal. O pessoal já pode fazer a encomenda desse livro impresso. Perfeito. Uma coisa interessante também é que a gente já está vivendo essas evoluções de ficção científica, Porque antes o próprio contato com o livro era dificílimo, Olha, tinha que ter na livraria próximo, para eu chegar no livro tinha todo um processo, o espaço era muito dos best-sellers e dos grandes autores, Hoje a gente consegue, de fato, chegar ao livro de uma maneira mais consistente a toda a produção, Eu acho bacana isso, que olha, tem no e-book, então já está no mundo todo automaticamente. Não, isso é sensacional. E assim, você abre espaço para novos escritores que não têm um espaço mesmo, nas editoras tradicionais. Você também dá espaço para esses leitores que curtem uma literatura alternativa, Porque você chega na livraria, é aquilo. Como você falou, são os best-sellers, são os clássicos. Então, dificilmente entra algo ali alternativo. Então, hoje as plataformas garantem isso. Perfeito. E você está inaugurando esse selo da ficção científica na editora. Isso, é o selo Galáxia. Foi inaugurado junto com esse livro. Tá? Vai ser um selo muito interessante, porque
a editora pretende publicar distopias, steampunk, romances apocalípticos. Então, tem uma gama aí de opções e o leitor vai ter, né, facilidade de encontrar essas opções, não só os autores estrangeiros. Perfeito. E, de fato, a gente tem percebido, né, uma crescente do público nessa área, não só na literatura em si, como na produção audiovisual. Não é? Se a gente pega aí os canais de streaming, né, uma fatia grande das produções mais assistidas nos últimos tempos tem correlação com essa linguagem, com a ficção científica. Olha, eu acho isso sensacional, porque assim, no streaming tem os efeitos especiais, né? E tem toda aquela história que te prende, são histórias que realmente saem da caixinha. Então, para o audiovisual é sensacional, mas ler também é muito gostoso. Os livros prendem a gente, você quer saber o que é isso, o que vai acontecer, né? Eu amo, eu sou aficionada. Falar um pouquinho do processo do livro, né? Primeiro, como surgiu a ideia, né? E qual o tempo de trabalho, de pesquisa e de elaboração do livro? Olha, eu estudo esses assuntos há muitos anos e nunca tinha me passado pela cabeça estruturar uma narrativa. Uhum. Mas, de uns tempos para cá, eu estou sentindo a necessidade de contribuir com a sociedade, vamos dizer assim, de alguma forma. Eu queria colocar no papel tudo isso que os pesquisadores estão trazendo e a gente não tem material impresso. Então, eu pensei o seguinte, para não ser muita loucura, eu vou criar uma ficção científica em cima dos fatos que eles estão pesquisando. E foi a partir daí que eu estruturei a narrativa. Perfeito. E é interessante também isso, né? Porque muitas vezes as pessoas veem ficção científica como algo mágico e distante, né? E não se atentam às relações práticas. Então, por exemplo, dando um exemplo prático aí, quando a gente pensa no 2001, né, Uma Odisseia no Espaço, que começa como livro, depois vira filme, etc., ele tem um monte de conceitos científicos que na época nem tinham sido testados, né? Por exemplo, órbita geoestacionária, que é onde a gente coloca os satélites, né, hoje, etc. Então, tinham vários conceitos de ciência que nem tinham sido aplicados ainda, que estavam na teoria, né, que o livro trouxe e que depois se comprovaram como reais, né? E o que era ficção passou a ser realidade e rotina. Exato. Parece que os autores de ficção científica, eles meio que anteveem o futuro. Uhum. Se você for pegar séries como Star Trek, por exemplo, o celular foi inventado lá nos anos 1960. Perfeito. Eles já tinham, né, o celular, a ideia, a concepção de celular, que anos depois nós estamos usando. Sim, sim. Não, 1000 léguas submarinas, né? Se inventou o submarino muito antes de ter o conceito disso, né? Exato. Dá pra, se o autor de ficção científica ele tiver um pé na ciência, ele vai longe. Sem dúvida. Muitas vezes não tem, aí a gente beira o absurdo, que também é bacana, que também é legal. Super, né? Bacana. Que viaja aí com isso, né? Mas que tem essa dimensão toda. Mas você falava isso, né? De pegar conceitos de física quântica, que cada vez estão mais na rotina, né? A gente começa a ver um pouco mais de trabalhos, mas muitas vezes também falta isso, né? Um autor para traduzir um pouco desses conceitos, tornar palatável. Porque às vezes quando a gente observa o físico teórico falando, a gente fala, meu Deus, do que ele está falando? É bem isso. Eu adoro física quântica, eu adoro estudar. Eu já peguei vários autores fantásticos, mas a língua deles é uma língua muito difícil de entender. Só que você vai entrando naquilo, você vai conseguindo decodificar e, nossa, aí você descobre que não é tão absurdo assim. É só expandir a sua mente que você compreende, né, o conceito que está sendo aplicado. E eu trouxe bastante de física quântica para esse livro. E de uma forma tão fácil de entender que as pessoas talvez nem percebam do que se trata. Mas é física quântica aplicada. Perfeito. O que você pode contar para a gente aí dos 144 mil sem dar spoiler? Sem dar spoiler é difícil, mas eu vou contar o seguinte.
144 mil seres de uma outra dimensão de existência vieram para a Terra num período há 5 mil anos, mais ou menos, porque aqui na Terra estava rolando um problema sério. A raça humana tinha sido geneticamente modificada e se tornou escravo, né? A civilização se tornou escrava de uma outra civilização de extraterrestres. Então, o livro conta essa história e nos dá um spoiler dizendo que nós continuamos sendo escravos. E aí eu não posso continuar a história. Já fiquei curioso aí. Tá? E é bacana justamente isso, né? de se pensar como amarrar isso com o conceito científico. Eu acho que é isso também o desafio. Porque às vezes a gente tem um insight da história, mas é aquilo que a gente falava, né? Ela cria um rumo muito distante da ciência. Então, conseguir conectar e amarrar isso é o grande desafio do autor. É um desafio grande, eu vou falar a verdade, eu penei para escrever esse livro, porque eu não queria também fugir muito da ciência. Né? Lógico, coisas são inventadas, coisas vieram da minha cabeça, sim, mas eu queria o máximo possível me manter firme e forte na ciência, para tornar a história até crível, né? Perfeito. E você falava da elaboração, né? Você tem algumas pessoas que você consulta aí a respeito da base científica, vai na leitura mesmo, tem aqueles amigos de confiança que você passa o livro antes, como é que funciona? Olha, eu tenho 2 amigos que eu passo antes, para dar aquela olhada básica. Agora, com relação à ciência, já é mais complicado. Eu sigo muitos pesquisadores, eu assisto muita gente nessa área, eu tenho muitos livros, então eu fui pegando um pouco de cada coisa, e se eu tinha dúvida, o Google responde ainda. Responde. O Google me ajuda com a pesquisa. Imagina quando não tinha Google, como é que o autor fazia, não? Exatamente. Né? Aí tinha que beber na fonte realmente, né? Para superar essas questões. E é muito interessante pensar na quantidade, no volume de informações que a gente tem hoje, né? Mas justamente o que a gente consegue filtrar e colocar de uma maneira interessante para o leitor. Né? Acho que esse também é um grande desafio, porque conteúdo a gente nunca teve tanto assim, disponível, acessível, mas muitas vezes de uma maneira chata, né? Que não chama atenção, não prende. É verdade, e tanto que nesse livro em específico eu optei por fazer um livro menor. Eu escrevi menos, fui bem mais objetiva, e eu acho que é isso que vai manter o leitor preso na história. São capítulos curtos, então você tem uma fluidez de leitura, e se a pessoa sentar de manhã, à noite ela já terminou o livro. É tão fluido que tem sido as leituras, o pessoal tem me dado os feedbacks, tem sido assim. Então, eu acho isso ótimo, porque aí já pede o número 2 dele, né? Exatamente. Para quem é ansioso, já resolve aí no final de semana, não fica esperando o próximo capítulo aí naquela angústia. Aí. E de fato, né, você coloca um ponto aí, ele abre leque para próximas edições, para próximos livros. Abre, eu deixei um gancho sensacional para continuar essa história, e tem muita história para contar. Mas o conhecimento, como você falou, são muitas informações, o conhecimento ainda está muito caótico na minha cabeça, então eu preciso sentar e compilar isso de uma forma bem legal. E essa é a maldade do escritor, né? Ele já deixa a brecha para a gente ficar louco, né? E até que saia a próxima. Isso. Até sair o próximo livro, você fica nas conjecturas tentando resolver o quebra-cabeças. Exatamente. Né? Mas eu dou um final, tá? Então a pessoa não vai sair, oh meu Deus! Não, tem um final, mas tem um gancho. Perfeito. Para quem quiser conhecer um pouco mais dos seus outros trabalhos, né, os seus outros livros, enfim, né, conhecer aí um pouco dessa sua rotina de escrita, como é que te encontra, como é que encontra a sua produção? Olha,
Vários dos meus e-books estão na Amazon, é só digitar meu nominho lá, Vanessa Bosso, parece uma lista de livros, são mais de 30 publicados na Amazon. Eu tenho livros por outras editoras também, a pessoa digita lá no Google meu nome e vai achar esses livros. E nas redes sociais, eu estou no Instagram, que é o canal mais fácil de me achar, é vanessabosso.escritora. Perfeito. Então, para quem ler o livro aí, ficar maluco já esperando os desfechos das edições futuras, já começa a mandar mensagem no Instagram também, né? Ela não vai dar spoiler, eu tenho certeza disso, né? Inclusive, ela vai usar esse material para fugir de todas as possíveis conjecturas, como todo bom autor faz. É isso, né? Aí. Vanessa, gratidão imensa pela participação conosco. O programa está sempre à disposição. Né, que o livro seja mais um grande sucesso aí e que a gente tenha, né, muita mais ficção aí para, né, não só ter esse prazer da leitura, mas para também aí ter esses insights de ciência e quem sabe a gente verifica muita ciência na prática que hoje está na literatura sendo exercida no futuro próximo, tá certo? E a gente está sempre aqui de portas abertas. Luciano, eu te agradeço imensamente o espaço, muito obrigada, viu? Adorei estar aqui e até a próxima!